22 de setembro, muito bom dia, sexta-feira. O ouro ontem sentiu um pouquinho e agora está em leve alta. Vamos entender a relação que é importante da gente ter com o ouro. Desde maio, o preço do ouro, que é medido em dólares por onça, chegou a bater 2.050 no começo de maio e agora está por volta de 1.926 dólares. É uma queda de mais de 5%. E isso se deve ao fato dos Estados Unidos continuarem a subir sua taxa de juros, deixarem as portas abertas para mais altas taxas de juros. E vamos lembrar, o ouro, sim, assim como o dólar, é um investimento de proteção. Mas quando a taxa de juros nos Estados Unidos está mais alta, o ouro tende a sentir, porque o custo de carrego dele é mais alto. O que isso significa? O ouro não paga dividendos, o ouro não paga juros. Então a gente olha para o preço da onça dele, né? O preço da onça do ouro em dólar. Já quando você compra título público americano com taxa de juros alta, ele te remunera juros mensais. Então, a tendência é que quanto maior os juros dos Estados Unidos, o ouro tenha mais dificuldade de voltar a subir, tá? De novo, mais de 5% de queda desde maio desse ano de 2023. Outra notícia importante para commodities, em que o petróleo já está na casa dos 94 dólares, um preço muito próximo da máxima dos 10 meses, e a Rússia anunciou a suspensão de exportações de gasolina e diesel. O Brasil, por exemplo, hoje, já o seu maior fornecedor de petróleo, de que ele mais compra, é a Rússia. E aí, basicamente, o mundo começa a sentir mais um problema do petróleo, que a oferta pode diminuir com essa restrição da Rússia, depois da Arábia Saudita, depois da própria Rússia já ter dito que iria diminuir a sua produção e agora suspende temporariamente, ao que parece, as exportações de diesel e gasolina. Isso restringiria a oferta, ou restringe a oferta, e mais, os estoques nos Estados Unidos de óleo, de petróleo, caíram 2 milhões de barris na semana. Isso já mostra que os Estados Unidos, a reserva estratégica dos Estados Unidos, que o Biden resolveu acessar de forma contundente, está na mínima desde julho de 2022. Mais um problema que pode botar a oferta do petróleo em perigo. E por que isso é importante? O petróleo é um ponto extremamente sensível para a inflação no restante do mundo. Inflação mais alta, bancos centrais precisam manter taxas de juros mais alta. Se a gente entra num ciclo populista, lembrando que agora em dezembro, 2 diretores do Banco Central brasileiro mais se aposentam e obviamente o Lula vai colocar alguém político e ideologicamente ligado a ele, e provavelmente o ano que vem quem entra para presidente a partir de outubro não é mais o Roberto Campos Neto, que é extremamente técnico, mas sim o Galípolo, que é um braço do Lula. Basicamente a gente pode ver o Banco Central brasileiro perdendo a sua independência, e se a gente partir para o campo populista, o que a gente vê é inflação. Expliquei ontem como aconteceu isso com a Turquia, que o Erdogan mandou 3 presidentes do Banco Central embora porque ele queria baixar a taxa de juros, baixou de 19 para 9 e ontem eles subiram a taxa de juros em 5 pontos percentuais, já está em 30% depois da inflação ter atingido 100% ao longo do ano passado na Turquia. Não tem remédio. Basicamente, o governo precisaria cortar gastos, mas isso o Brasil, infelizmente, não vai passar. Então, atenção às commodities, porque ela é um ponto sensível para a inflação e este é o principal vetor de direcionamento dos bancos centrais para as taxas de juros, tá? Olha só que interessante também, como eu falei ao longo da pandemia, que tudo tende ao equilíbrio e o mercado livre, ele acha a sua forma de se seguir o teu caminho. Igual com um rio, quando a gente tenta fechar o curso da água, em algum momento ela tenta escapar e acha naturalmente o seu curso novamente. A Apple, não mais, depois da pandemia, em que ela vinha dando reajustes salariais para os seus trabalhadores, vendedores de lojas físicas, em 10% mais ou menos de reajuste, voltou para a casa dos 4%, ou seja, a inflação americana. Porque não tem mais tamanha quantidade de dinheiro disponível, um custo barato, um custo baixo, um custo zero do dinheiro, por conta das injeções de dinheiro pelos bancos centrais, aqueles dinheiros que foram enviados pelos correios nos Estados Unidos e no restante do mundo, e uma quantidade maior de dinheiro joga a taxa de juros para baixo. Taxa de juros mais baixa estimula o consumo, que gera uma bolha em algum momento muito próximo. Isso está acontecendo, isso foi um acelerador importante da inflação, essa quantidade de dinheiro em circulação que está ainda muito mais alta do que estava pré-pandemia, e agora a gente tende ao equilíbrio. Muitas empresas mandando embora, o dinheiro não está mais barato, enfim, o pêndulo volta ao equilíbrio graças
ao livre mercado. E o que tirou esse pêndulo, colocou esse pêndulo para um lado para o outro, essas intervenções governamentais, elas sempre vão falar que é para o seu bem e elas sempre causam consequências muito mais severas no médio ou no longo prazo. Tá? Inclusive a Apple tentou sindicalizar os seus trabalhadores, né, ao longo do último ano, mas basicamente 2 lojas só, ou 2 cidades, votaram que sim, que preferiam. Portanto, de novo, é o mercado falando mais alto e os próprios trabalhadores, quando sentem a dor do que é a raiz do problema, a economia verdadeira, eles acabam optando para aquilo que mais lhe beneficiam. Esse é o mercado e graças a isso a gente chegou até aqui hoje desenvolvendo tecnologia, as empresas evoluindo, os consumidores demandando com muito mais eficiência. E essa eficiência tende a cair sempre que o governo interfere. E eles tendem a fazer isso cada vez mais. Por isso que a educação é cada vez mais importante para a gente adaptar tudo isso aos nossos investimentos. Afinal de contas, oportunidades sempre tem. E a gente tem que entender o ciclo econômico, qual o próximo ciclo e quais ativos se beneficiam desse próprio ciclo. Não esperar ele chegar. Afinal de contas, o mercado precifica antes. E é justamente isso que eu trabalho na minha principal consultoria, que está disponível no brunomusa.com.br e na nossa comunidade só para membros, em que a gente faz esses debates mais consistentes. Tá? Lembrando também que as empresas nos Estados Unidos e no mundo, ela tem um dilema agora, que é os custos das matérias-primas vêm subindo. Como eu falei, petróleo subiu, né? O frete, que estava muito mais alto no ano passado, caiu, trouxe de volta a normalidade das empresas em questão de logística, produtividade, e isso fez com que os estoques das empresas diminuíssem, portanto, seus custos diminuíssem. Agora a gente está vendo as commodities subirem. O petróleo subiu 30% nos últimos 3 meses. Então, o que a gente vê isso? Pode pressionar a margem das empresas, ou elas repassam esse preço, e aí a inflação se torna mais forte, os juros têm que manter mais alto, ou elas pressionam as suas margens. E aí a gente pode ver as ações caindo e favorece a renda fixa americana, em que os títulos públicos por lá, de vencimento de 2 anos, eu comprei ontem para mim, por exemplo, está pagando mais de 5% e 15% ao ano em dólar. É uma baita taxa que a gente não pode deixar passar. Quem entende do momento, quem entende, quem tem esse perfil e quem entende o tipo de alocação. A gente usa o BTG e a Evinus para fazer investimento lá fora e me coloco à inteira disposição. Basta ver o descritivo no vídeo aqui no YouTube, que a gente tem lá todos os links para terem acesso a gente e será um prazer ajudá-los, tá? Pois bem, além do mais, essas empresas, elas têm as dívidas que serem roladas. Ou seja, você vai rolar essas dívidas que eles tomaram ali na época da pandemia a custo baixo, só que para rolar essas dívidas, ou eles quitam as dívidas, pode ter problema de caixa, ou eles rolam a dívida a taxa de juros mais alta. Então isso pode pressionar também a margem das empresas. Atenção a isso, tá? Japão. Eu fiz um vídeo na semana passada explicando como o aumento da taxa de juros no Japão, que é o segundo maior detentor de título público dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, ele tem 10% da dívida holandesa, 7% da dívida brasileira, dinheiro por todo mundo, porque a taxa de juros por lá ainda é menos 0,1. O único país no mundo que mantém taxa de juros nominal negativa. Quando eles subirem essa taxa de juros, a gente pode ver uma série de dinheiro sendo repatriado para o Japão, e aí isso é uma massa vendedora de título público brasileiro, americano, holandês e tantos outros, em que eles têm alocados. Isso pode pressionar os títulos para baixo e puxar a rentabilidade, aumentando os custos de empréstimos nos países como um todo e jogando o preço dos títulos para baixo. Atenção a isso, porque mexe não apenas com renda variável, mas renda fixa no mundo todo. Mas o Banco Central japonês manteve inalterada a taxa de juros em menos 0,1%. Por isso que eles estão vendo a sua moeda depreciar, uma vez que o dinheiro sai do Japão para ganhar rentabilidade, como por exemplo nos Estados Unidos ou na Europa, né? Então, eles, enquanto mantiverem a taxa assim, eles verão a sua moeda desvalorizando. Moeda desvalorizada é mais inflação. A gente está vendo o Japão com mais de 4% de inflação, o que para eles é raro. E isso pode fazer, ou inclusive alguns membros do Banco Central japonês já falou que farão, o quanto antes, subir a taxa de juros para que eles não passem por um problema de inflação por lá. Mas hoje, sexta-feira, eles mantiveram a taxa de juros em menos 0,1%, tá? Bom, e por conta de todo esse cenário,
inclusive do que eu expliquei no vídeo ontem, os Estados Unidos deixando a porta aberta para subir mais a taxa de juros, né? E o Brasil deixando a porta aberta para derrubarem mais 1 ponto percentual até o final do ano, diminuindo o diferencial entre dos juros dos Estados Unidos e do Brasil. Isso pode botar pressão na moeda brasileira, além da China não crescendo. Então, essa pressão na moeda brasileira pode fazer com que a gente passe por um período inflacionário, além do principal, o fiscal brasileiro é deteriorado. A dívida pública brasileira continuará crescendo, isso é uma matemática. O arcabouço fiscal brasileiro é uma piada, é melhor do que não ter, obviamente, mas ele é uma piada e as contas são inexequíveis, como eu tenho falado. Inclusive, um economista do IFE, Instituto de Finanças do Senado, independentes do Senado, falou ontem em que realmente não tem como cumprir as metas. Não precisa ser nenhum tipo de brilhante economista para mostrar que o ativo não fecha com o passivo, ele é negativo. Afinal de contas, o governo já aumentou a sua despesa em mais de 13% de forma nominal. Quando a gente desconta a inflação, já aumentou em mais de 8% e as receitas vêm caindo. IPI já caiu 10%, ICMS caiu 12%, IRPJ já caiu 16%. Receita caindo, despesa aumentando, a conta é uma só. Fiscal mais apertado. Brasil já com déficit nesse ano em mais de 100 bilhões, quando no ano passado estava com superávit, a primeira vez desde 2014, mesmo pós-pandemia. O que a gente vê é um país mais endividado. O país mais endividado pressiona a sua taxa de juros. Não tem como negar, basta sentar e estudar um pouco de história, mas isso dá um certo trabalho. E aí as pessoas preferem ficar sendo manipuladas por informações extremamente fáceis de ler numa simples manchete, como se a economia fosse extremamente simples, e delegam a sua vida na mão de terceiros. Muito triste isso. Enquanto isso, quem mais se informa tende a aproveitar as oportunidades, porque elas estão aí e elas sim aparecem. Com todo esse cenário, o Ibovespa ontem caiu mais de 2% e o dólar subiu mais de 1%, tá bom? Uma ótima sexta-feira para todo mundo.